Hoje, capítulo 28, Preces pelos Espíritos, para logo após a morte. Então, vamos fazer a leitura. Preces por aqueles que não estão mais na terra, por alguém que acaba de falecer. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Capítulo 27, número 10. Após a leitura, nós vamos convidar o facilitador da noite, nosso querido expositor, Vicente Cardoso. Boa noite para todos, aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas. É com muita alegria que nós nos encontramos aqui nesta casa mais uma vez, juntamente a cada um de vocês, que carinhosamente aqui se encontrem. Queremos agradecer a Deus a oportunidade e dizer a todos vocês da nossa gratidão por estarmos aqui numa casa de oração, numa oficina de trabalho, num posto de socorro espiritual, para mais o entendimento da oração. Oração que nós podemos fazer por todos aqueles que partem daqui, deixando aqui somente os restos mortais. Quantos de nós que aqui nos encontramos agora e que já perdemos, entre aspas, alguns parentes, amigos, familiares, que deixaram pelo fenômeno da morte e nos deixou muitas saudades, lembranças. E hoje a pergunta é: as nossas preces feitas por eles, para eles, funciona? Traria realmente algum resultado, algum benefício aos nossos entes queridos, que já partiram da condição do mundo corporal para a sua realidade espiritual? Primeiro temos que entender o fenômeno da morte, coisa que nós entendemos muito pouco. Nós entendemos tão pouco que nós não aceitamos a morte. Até então não aceitamos porque a gente acha que é simplesmente a morte é uma perda unicamente física. E na verdade a morte é unicamente uma perda física. Porque o ente querido continua tanto quanto antes. Então, a morte é um fenômeno muito natural, muito comum. A natureza que está em derredor de nós observamos o tempo todo o fenômeno da morte. E passa de forma despercebida da nossa visão, do nosso entendimento, da nossa compreensão, o fenômeno da morte. Morte significa transformação. Transformação, simplesmente a transformação. A morte, a gente às vezes fala assim, mas é destruído o corpo, é uma destruição. E o sinônimo de destruição é o quê? É a transformação. Então a morte é uma disjunção, quer dizer, é uma separação nossa do espírito, com seu perispírito, do corpo físico. Um corpo que não lhe permite mais ser animado pelo espírito.
porque está comprometido fisicamente a sua integridade. Porque o espírito ele não pode habitar um corpo sem vida. Para que o espírito possa habitar um corpo, este tem que estar vivo. Portanto, que quando nós reencarnamos, nós vamos naquele momento ali em que os gametas, o feminino e o masculino, se unem pela fecundação. Quando chega a 64 células, chamado blastocisto, é ali que nós entramos. Então, quando nós reencarnamos, nós entramos num corpo vivo. Nós não temos como entrar num corpo morto. Então, vejamos nós que nós não damos vida ao corpo. Não damos vida ao corpo. Nós animamos um corpo com vida. É diferente. Portanto que nós podemos deixar o corpo físico pelo processo do desenlace, pelo processo da desencarnação, e o corpo nosso continuar vivo. Desde que mantém a respiração, a proteína para o metabolismo do corpo, ele sobrevive dias, semanas. E a gente já peneirou, e o corpo está vivo. Portanto, é que um corpo pode se manter vivo por horas, por dias, por semanas, vivos, independentemente da nossa presença. Mas nós não podemos entrar num corpo que não esteja vivo. Portanto, que a vida, ela começa na união dos gametas. Primeiro que o gameta feminino está vivo, o óvulo. O gameta masculino, o espermatozoide, está vivo. E ambos se unindo pela mitose, você tem a reprodução celular. E do ovo ao zigoto, o zigoto ao blastocisto, a gente entra. Aí começa o processo de animação de um corpo com vida. Mas quando alguns fenômenos físicos, fenômenos químicos, fenômenos biológicos, fenômenos energéticos comprometem a integridade física, o corpo morre. Muitas das vezes, o espírito tem que deixar esse corpo, porque o corpo morreu. Aí vai a pergunta, e daí? A gente não morre. Mas para onde a gente vai? Na onde a gente fica? Aí que está a questão. Aí que está a grande dúvida, que na verdade é a dúvida que vocês têm, que eu tenho também ainda, mas para mim já está mais ou menos trabalhada essa dúvida, mas para muitos ainda é uma incógnita. Se diz então que a morte não é obrigatoriamente a libertação espiritual. Não é. Porque existe a morte do corpo físico e a desencarnação, que é diferente. Nem sempre com a morte do corpo físico a gente desencarna. Viram agora? Mas tem muitos que desencarnam bem antes da morte do corpo físico. Então há uma grande diferença. A morte é um fenômeno puramente biológico. É uma disjunção molecular. É um fenômeno puramente atômico. Mas a desencarnação ela é diferente da morte. Porque a desencarnação é o desapego. É a desimantação. Já viu aquele apego que é de todos nós? Apego aos bens materiais que a gente não deixa por nada. Mas alguém aqui consegue levar o próprio corpo físico? Não consegue, nem o próprio corpo. Então, o nosso apego é que nos faz sofrer. O nosso apego é que nos traz a tormenta. Porque a morte passa a ser uma libertação espiritual a partir do momento em que nós estamos aqui agora, nessa condição aqui agora, buscando a nossa libertação espiritual, buscando o nosso desapego. E o nosso desapego é a coisa mais difícil. Porque o espírito ainda, ele sofre o predomínio da matéria. Ele sofre o predomínio da matéria. E desapegar da matéria é uma questão, assim, muito difícil para muitos de nós. Porque nós somos pessoas muito materialistas. Nós vivemos um materialismo exacerbado.
minha esposa, meu marido, meus filhos, meu carro, minha casa, meu celular. Meu o quê? O que é meu? Nem o corpo é meu. Eu não sou proprietário desse corpo, eu sou depositário. Eu depositei nesse corpo a possibilidade de poder animá-lo à vida de que ele é dotado. Mas se ele sofrer qualquer ameaça à integridade dessa vida, eu vou ter que deixá-lo. E vai voltar tudo ao meio pelo qual ele foi extraído, a própria natureza. E aí a gente vai para onde? Vai para onde nós sempre estivemos. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Qual que é o tesouro nosso? Vai variar muito de pessoa para pessoa. Vai variar demais. O que nós estamos empreendendo nesta existência? O que nós estamos buscando nessa existência? Nós estamos buscando a vida puramente sensual, essa vida material, essa vida de egoísmo, essa vida de um capitalismo ferrenho, exacerbado. Isso é materialismo. Vai ter problema. Vai ter problema porque quando perceber que vai ter que deixar o corpo, aí vem a penalização mental. Não, mas espera aí, eu não posso deixá-lo, mas vai ter que deixar. Aí vem a ideia, a morte ela é uma escravização para quem viveu se escravizando a vida inteira. Porque nós somos escravos dos nossos caprichos, vícios, mazelas. Nós somos escravos de nós mesmos. Nós que estamos aqui nos escravizando o tempo todo, nos martirizando pela posse da matéria, pela posse daquilo que é tão virtual, é tão passageiro. Então a nossa existência, que agora é terrena, ela é puramente virtual. Isso aqui, esse momento é fictício. Daqui a pouquinho, esse momento acaba, ele termina. Eu vou terminar aqui, vocês vão embora também. Esse momento deixará de existir, porque ele é virtual. E a vida espiritual, ela é real, ela é permanente, ela é duradoura, ela é eterna. E a gente não sabe disso, que a vida espiritual, ela é permanente. Agora, quem é que vive libertando? Quem é que vive se escravizando? Aí agora é de cada um pensar, né? Quem somos nós para juizar a atitude dos outros? Escravizando são aqueles que se apegam. Primeiro é o seguinte, eu não tenho esposa, a esposa não é minha, né? A minha esposa não tem marido, porque o marido não é dela. Nós não temos filhos. Viram agora? Certo? Não. É o seguinte, o que acontece conosco é a nossa preocupação de achar que tudo é nosso. O meu marido, a minha esposa, os meus filhos. Não, nós não somos marido, nós não somos esposa, nós não somos filhos, nós estamos. É diferente. É diferente. E o verbo ser é muito diferente do verbo estar, marido, estar esposa, estar filhos. Nós estamos, nós não somos. Nós só somos uma coisa, o elemento espiritual, o princípio inteligente do universo, que você vai lá no livro dos Espíritos, na pergunta 79, e você vai entender de que nós fomos criados como elemento espiritual e hoje nós estamos na condição de espírito. Até então nós não éramos espírito. E quando eu falo nós não éramos, porque eu não era Vicente, eu estou Vicente. Ontem, numa outra existência, eu não estava no gênero masculino, eu poderia estar num gênero feminino. Eu estava Maria, Joana, Joaquim, sei lá. Então viram que o espírito ele não tem sexo. O espírito ele é assexuado, então ele não tem gênero. Nós estamos agora
numa condição puramente masculino e feminino, por questão de necessidade. Por questão de necessidade. Então, essas convenções, elas vão se terminando. Na verdade, nós estamos. Então, nós não somos proprietários um do outro. E isso tudo, a gente passa a perceber que quando nós vivemos usando as coisas deste mundo, a gente se imanta a elas. É como o ímã e o ferro que se atraem. O ímã atrai todas as partículas de ferro para ele e gruda nele. Assim somos nós. Nós atraímos também as coisas materiais, os vícios, as mazelas, os maus hábitos. Isso tudo nos escraviza. Agora, o que devemos fazer? Aí vai perguntar, mas por alguém que acaba de morrer, podemos fazer a prece? Podemos. Não só podemos, como deveremos. Ah, mas Sr. Vicente, mas morre, acabou. Bom, acabou o quê? Só se for o corpo físico. Porque Paulo de Tarso já dizia, né? O corpo corruptível, o corpo que corrompe, quer dizer, o corpo que decompõe, esse acaba. Porque os elementos que foi aurido da própria natureza, voltam à natureza. Mas o ser, o subjetivo, que preexiste, ele sobrevive à morte do corpo físico. Na condição espiritual, na condição precedente, na condição da onde ele veio. Nós viemos da condição espiritual. E voltemos-nos para a condição espiritual. Então, nessa alternância, nós chamamos de existências. Nós não temos vidas, não é no plural, não. Nós temos vida no singular. E temos o quê? Existências no plural. Ora, existência corporal, como está aqui agora, todos nós. Daqui a pouquinho, a morte do corpo físico, nós passamos para a existência espiritual, a chamada erraticidade. E nesse vai, vem, vai, isso é o processo reencarnatório. Agora, o espírito, quando ele deixa o corpo físico, todos nós passamos por uma perturbação espiritual. Muito assim, transitoriamente falando. Segundo aqui a pergunta 165 do Livro dos Espíritos, deixa muito claro. Essa perturbação vai depender da condição espiritual de cada um. Ela pode ser de horas, ela pode ser de dias, ela pode ser de semanas, ela pode ser de meses, ela pode ser de anos. O André Luiz, coitado dele, ele ficou 8 anos numa perturbação total. 8 anos e 6 meses. 8 anos. Agora, para não avançar mais, a gente passa a perceber, a mãe do André Luiz, todos os dias o visitava ele, na região a qual ele se encontrava, na crosta terrena. Ela se postava ao lado dele e orava por ele. E ele não a via, não escutava e não ouvia. E não ouvia a mãe. E, no entanto, ela estava lá velando por ele. E aí, mas espera aí, mais 8 anos, a mãe dele orando por ele. Olha, a prece que nós façamos pelo outro não os livra ele da perturbação espiritual, não os livra ele das provações expiatórias, mas as preces que nós fazemos pelos mortos, entre aspas, é o chamado sempre vivos, funciona. Porque é como se fosse homeopatia, infinitesimalmente. Mas é um toque fluídico, é um toque de luz que vai tocando, vai tocando. André Luiz, todos os dias, era tocado pela vibração da mãe, mas ele não percebia. Aquilo foi como se fosse homeopatia, que você pega 1 grama de uma substância química e divide em 5 milhões de litros de água. Infinitesimalmente. Aí já é eletromagneticamente falando. E a oração é pensamento.
O capítulo 26 do livro Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca a questão da prece. A questão da prece é valiosíssimo, porque através da prece nós podemos, com o pensamento, irradiarmos na direção da suposta pessoa a quem nós dirigimos o pensamento. E isso pode não funcionar de pronto, mas com o tempo aquilo vai numa somatória e vai aclareando ele, o pensamento dele, o sentimento dele, e vai despertando ele, porque todos nós passamos pela perturbação. Aquele que está muito apegado ao din-din, ai, coitado, ele vai poder vigiar os cofres públicos, ele vai poder vigiar realmente a sua conta bancária, porque ele vai ser escravo da conta bancária. Aquele que muitas das vezes é muito apegado à família, vai ficar no seio da família, dentro de casa. O capítulo 11 do livro Missionário da Luz, de André Luiz, coloca espíritos familiares que não desencarnam, mesmo com a morte do corpo físico, permanecem no seio da família, no reduto doméstico, sentado em volta da mesa para aspirar a comida fumegante nos pratos e na panela, com as suas narinas. Capítulo 11 do livro Missionário da Luz, de André Luiz. Vocês vê que a morte não muda muita coisa, não. O André Luiz diz o seguinte: o que a vida começa, a morte continua. Interessante, né? Porque a gente acha que a morte vem, acabou. Nossa, fulano morreu, descansou. Só se for da família. Porque se tem alguém pensando que vai morrer, vai descansar, essa ideia não é espírita, não. Tá? É outras ideias, bem para lá, longe da casa espírita. Tá? Não vou criticar quem que é, não. Mas essa ideia não é espírita. Porque a morte não muda nada para nós. A gente continua até mesmo com esse veste aí, esse traje que está agora com a gente. Quem quiser entender isso, vai pegar o livro dos médiuns, capítulo 6, Laboratório do Mundo Invisível, a poder entender de que nós, após a morte do corpo físico, pela idioplastia mental, nós sustentamos até a veste, até os baduraquezinhos que as mulheres usam, que os homens também usam, né? Os piercings, os brincos, tudo. A gente, idioplasticamente, certo? É fictício isso aí, é factício, aliás. Então, isso aí passa a ser realmente um condicionamento do apego material. E aí, fulano descansou, aliviou, agora não sofre mais. Sofre. E o que é pior é a dor moral. A pergunta 239 do livro Consolador de Emmanuel diz muito claro que nós temos a dor física e a dor real, a dor realidade. A dor física é a dor ilusória. É a dor que você toma um analgésico, digamos assim, uma substância analgésica ou uma anestesia, ela suspende o arco reflexo da dor. Mas a dor realidade, que é a dor moral, essa permanece, que é a dor da consciência, essa a gente leva junto. Porque esse é o nosso patrimônio que nós estamos empreendendo. Essa verdadeira riqueza que nós estamos empreendendo. Os valores intrínsecos, que são os valores da alma. Os valores materiais não nos pertencem, pertencem à natureza. Nos é emprestado. E com isso, a prece, a oração que nós façamos por alguém, vai poder atingir com muita precisão. Demoradamente, mas funciona. Porque a prece é um pensamento. E se nós podemos encontrarmos com os outros no mundo espiritual, comunicarmos com eles e eles comunicar conosco, é somente pelo pensamento. Certo? Porque nós não podemos fazer nada materialmente por eles.
E eles também não poderão fazer nada por nós materialmente. Não espere vocês nada materialmente da espiritualidade. Nada materialmente. Nada. É nada mesmo. Nada de nadinha. Porque a dimensão deles é outra. A matéria do mundo espiritual não é como a nossa matéria densa. A nossa matéria densa, ela é formada de quê? De elementos que escapam, certo? Talvez a nossa compreensão e a nossa instrumentação. O mundo espiritual é um mundo formado de energias. Eletromagnético, é formado de antimatéria. Então, eles não podem fazer nada materialmente para nós, certo? Mesmo que eles fizessem materialmente alguma coisa, não seria permanente, não seria duradouro. Eles não podem produzir matéria com a consistência da matéria nossa. Eles podem produzir um tipo de matéria fluídica. Eu sugiro a vocês a pegar o capítulo 6 do livro dos Médiuns, na onde fala do laboratório do mundo invisível, para vocês entenderem isso, certo? Agora, sendo o nosso pensamento e através dele a nossa vibração, o nosso desejo, nossos sentimentos chegam até eles, aí nós podemos tocá-los, nós podemos comunicarmos com eles, eles comunicam conosco pelo pensamento. Diz Camilo, no livro Correnteza de Luz, através da psicografia de José Raul Teixeira, de que somente o espírito pode registrar a presença de outro espírito. Somente nós, espírito, é que possamos registrar a presença de outros espíritos e que podemos registrar o mundo espiritual. O corpo não pode. Portanto, que fala assim, o fulano é vidente, ele vê. Ele não vê com os olhos. Se você vê um espírito com os olhos, fecha os olhos. Se você continuar vendo este, realmente é possível a clarividência. Mas se você está vendo com os olhos, fechou os olhos, ele sumiu, não é clarividência. Pode ser o quê? Aquilo que muitas vezes acontece conosco, certo? Uma entidade com um perispírito muito grosseiro, pela ideoplastia mental dele, ele toma uma aparência física e densa, certo? Chamado agêneres. Os agêneres são criaturas que perderam o corpo físico, tamanho apego à vida material, tamanho a condição perispirítica tão densa de que ele pode inocular ectoplasma de pessoas que estão pelas ruas da cidade, nos ambientes, e se materializar, se apresentar ao ponto de passar por você numa rua Goiás, em Divinópolis, numa 1º de junho, e esbarrar em você. Sem educação. E você não está sabendo que é um espírito que já perdeu o corpo físico. Certo? De você poder olhar para ele, certo? Ele pegar na tua mão e te cumprimentar, te abraçar. O agênere. Mas é tão temporário que daí a pouco ele desaparece. Porque não consegue se manter a condição, porque aquilo ali chama ideoplastia. Então é temporário, não é permanente. Agora, uma vez assim, nós devemos orar muito, não é somente pelo ente querido que faleceu, que acabou de falecer. Primeiro que naquele momento ali você vai perguntar, mas espera aí, será que ele está aqui junto aos restos mortais? Ele pode estar junto aos restos mortais no caixão. Quem quiser entender isso, vai pegar o livro Além da Morte, de Otília, de Divaldo Franca, psicografia. Esse livro fala, a Otília era uma espírita baiana, vivia em Salvador, ela faleceu por um infarto fulminante. E ela narra nesse livro, através da psicografia de Divaldo Franco, de que ela narra desde o momento do infarto fulminante, certo? De tudo que ela presenciou, o velório, o féretro saindo pelas ruas, chegando no cemitério, colocando na sepultura, e quando fechou a sepultura, Otília começou a gritar, me tira daqui,
me tira daqui, me tira, eu estou sem ar, eu vou morrer. E ela não sabia que o corpo da mesma já havia morrido. E aí, naquela gritaria toda, a espiritualidade foi até ela por mérito. Porque era uma espírita que fundou um centro espírita, certamente tinha muito mérito pelo teu trabalho. Espírita, ainda, ó, tira gritando, me tira daqui, me tira daqui. As entidades chegou e falou assim, ó, tira, saia. Assim, como? Eu estou aqui debaixo desse trem fechado, escuro, eu estou sem ar, eu vou morrer, me tira daqui. A espiritualidade transmitiu nela um passe. Ela adormeceu na ativa dela, hein? De repente ela acordou à beira do mar. E aí ela narra bonito. Lá em Salvador, contemplando o céu todo estrelado à beira de um mar, recebendo as vibrações da água. A água do mar. Magnetismo da água. Se magnetizando o seu perispírito que estava muito comprometido. Pelo o translado, pelo infarto fulminante, deixando uma perda muito grande perispirítica do duplo etérico. Então ela recebe aquela energia do mar e ali em estado de oração e espiritualidade faz ela adormecer de novo. Ela acorda onde? Numa colônia espiritual. E aí ela vai narrar todo o tratamento que Otila recebeu no mundo espiritual para recobrar, aceitar o fenômeno da morte. E aí, para a gente terminar, é tão importante que aquele filme do André Luiz, Nosso Lar, mostrou uma senhora que o reconheceu, o André Luiz, lá na colônia Nosso Lar. E gritou para ele, André, André! E o André, nem aí. André! Certa feita, então, essa senhora reencontra, né, o André. E diga para ele, André, eu sou aquela pessoa que você sempre me atendeu no seu consultório, de forma gratuita, que você me fez muito bem. Ele ficou meio escafifado, não se lembrava, né, quem que era. E, no entanto, a gente vai poder passar por fenômenos idênticos como este. Entende? Nos deparamos com criaturas que nós aqui o conhecemos como pai, como mãe, como cônjuges, marido e esposa, como filhos, como profidentes do ideal espírita que estamos aqui agora. E muitas das vezes não vamos reconhecer, outras vezes reconheceremos. Porque no mundo espiritual não tem as convenções do mundo material. No mundo espiritual não tem as convenções que nós temos aqui. Pai, mãe, filho, marido, esposa. Não tem essas coisas. Essas arrumações sociais. Mas é preciso aqui, isso, a condição de pai, condição de mãe, condição de cônjuges. Marido, esposa, esposa, marido, condição de filhos, de irmãos. Essas condições são necessárias à condição social no orbe terrestre, nessa vida de humanidade. Mas no mundo espiritual, isso tudo muda. Porque aquele pai que nós tínhamos aqui na Terra, aquela mãe, aquela esposa, aquele marido, aqueles filhos, nós o reconheceremos sim. Certo? Mas não assim, você foi meu marido. Você foi minha esposa. Você é minha esposa. Imagina vocês chegando no mundo espiritual, vocês reencontrando os seus ex-maridos e ex-esposas. Quantas vocês tiveram no passado? Esse troço vai dar uma confusão. Não, esse aqui é meu. Não, é meu. Então não tem isso. O mundo espiritual é uma realidade. E que muitos de nós estaremos presos ainda às convenções humanas. Lá, como o André Luiz, para terminar, o André Luiz chegou e falou assim, cadê o meu sfigmamômetro? Meu estetoscópio? O mentor falou assim, o quê?
Os meus instrumentos, eu sou médico. Ah, é? Você era. Aqui você é o André. Não, mas eu sou médico, eu vou atender. Não. Está vendo lá? O quê? Está vendo aquela vassoura? Está vendo aquele balde? É seus instrumentos. Aqui você vai varrer e passar pano nas câmaras de retificação. Aqui você é o André. Então, meus amigos, saibamos nós, é tolice ficarmos presos às convenções humanas, às etiquetas, aos títulos, às honrarias, certo? As nossas posições que nós aqui vivemos, porque lá a gente não chega desse jeito. A gente mesmo se mascara, e lá a gente mesmo vai se desmascarar nós mesmos. Então, que nós façamos muito sim, orações pelos aqueles que já deixaram a existência corporal. Não deixe de fazer. Mas não esqueçam, façam também, sem necessidade de nomear, para fulano, para beltrano, para ciclano. Faça a oração. Porque tem muitos espíritos agora, nesse momento, precisando da minha vibração, da vibração de vocês, espíritos sofredores, que estão por aí, por toda parte. E as nossas orações, nossos fluidos que nós emitimos com o pensamento, chegam até eles. Embora não resolva a situação dele, mas atenua, alivia e traz serenidade, traz mais tranquilidade e traz mais a condição de paz. Então façamos por eles agora, no final da oração, que possamos lembrar de alguém da família, um ente querido, um amigo. Vamos mentalizá-lo e mandar um facho de luz azul, verde, para eles. Imagine saindo aqui da sua testa, aqui tem um centro de força. Imagine saindo daqui um facho de luz azul. Imagine. Obrigado. Boa noite para todos.